Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jonas Marchioro, sou consultor de estratégias e CEO da Robotic Trader. E nesse vídeo aqui vamos estar fazendo um tutorial sobre a estratégia Scalper entradas incondicionais com reversões. A gente vai estar pegando a estratégia no âmbito geral, passando sua essência, para que ela serve, como ela trabalha, né? E vamos passar parâmetro a parâmetro da estratégia para explicar para vocês como funciona, o que cada parâmetro faz ou deixa de fazer, tá ok? Então esse é o intuito desse vídeo, tá bom? Vamos começar. Gostaria de começar fazendo dois convites a todos. Quem puder estar curtindo a nossa página no Facebook, se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Gostaria de fazer esse convite a todos. Quem pudesse fazer essa gentileza de curtir nossa fanpage lá no Facebook, você vai ter bastante material para acompanhar lá também. E se inscrever aqui no nosso canal no YouTube também, para você estar acompanhando os tutoriais novos, os novos vídeos que a gente faz e estar acompanhando o nosso material, tá bom? E você vai estar ajudando a gente também a crescer, a divulgar mais o nosso trabalho, tá ok? Então, desde já agradeço a todos, tá ok? Primeiramente, pessoal, deixa eu botar aqui, ó, o nosso site, robotictrader.com.br. É aqui, pessoal, que você vai contratar a estratégia, ok? Aqui na aba fazer parte, você vai ter aqui a estratégia Scalper entradas incondicionais com reversões. Tá aqui a estratégia, tá ok, pessoal? Então é nesse campo que você vai estar contratando a estratégia. Eu vou começar do princípio, tá? Para ficar bem uma cronologia bem legal aí para você seguir, tá bom? Você, para contratar, vai preencher os dados aqui. Esses dados não são obrigatórios, o ideal é que você preencha, mas não são obrigatórios. O que é obrigatório aqui é o login da SmartBot. Afinal, é lá na plataforma SmartBot que a gente vai liberar essa estratégia para você utilizar, ok? Jonas, eu não tenho um login lá na SmartBot. Aqui, pessoal, tem o link, ó, de acesso. Quer ver? Cliquei em cima aqui. Então você vai ser direcionado a essa página, tá, pessoal? Onde você pode criar uma conta na plataforma SmartBot. Você vai botar seu nome, vai criar um login, botar o seu e-mail, uma senha, vai aceitar os termos aqui, tá certo? E vai criar uma conta, tá, pessoal? Então você já tem o link, caso você não tenha uma conta ainda na SmartBot, na plataforma, você vai nesse link aqui e vai criar uma conta lá. É gratuito, leva 30 segundos para fazer, tá ok? Sendo assim, você já tem uma conta na SmartBot, na plataforma. Afinal, a Robotic Trader é uma empresa que fornece estratégias operacionais, que fornece robôs, tá? A gente não é a plataforma, ok? E a gente fornece nossas estratégias para usar na plataforma SmartBot, que é o que tem de mais moderno ainda no mercado brasileiro, né? É uma plataforma 100% web, não requer infraestrutura do cliente, ele pode acessar de qualquer dispositivo, né, até mobile, ok? Você pode gerenciar seus robôs até pelo celular, tá ok, pessoal? Então, uma vez você tendo o seu login, por exemplo, João da Silva. João da Silva, criei meu login. Opa. João da Silva. Vou botar aqui meu login, João da Silva, e vou criar em criar conta. Você vai ser direcionado à plataforma de pagamento, você vai escolher o pagamento ou por cartão de crédito ou boleto bancário. Se você escolher boleto, você vai ter que pagar o boleto e daí leva de um dia para o outro para compensar o teu pagamento e liberar a estratégia. Se você fizer esse pagamento por cartão de crédito, a liberação é quase que instantânea, demora algumas horas. Por quê? Porque o pagamento com cartão de crédito já identifica o teu pagamento na hora na plataforma. E aí o processo ele já ocorre muito mais rápido, tá bom? Então você vem aqui para contratar a estratégia Scalper, entradas incondicionais com reversões. Você vai pagar o valor de R$ 598 para ter o acesso a ela a 30 dias. Ok? Uma vez vencendo esse prazo, você tem a opção de renovar ou não, tá? Você não tem nenhum tipo de prazo de fidelidade ou algo do tipo, tá bom? Jonas, R$ 598. Eu consigo pagar essa mensalidade operando? Pessoal, a gente está primeiramente falando de renda variável, então a gente não sabe quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai perder. Mas segundo as nossas estatísticas, que você pode acompanhar até inclusive nos nossos robôs aqui no site, você vê que tranquilamente você consegue pagar essa mensalidade e ter um lucro interessante ainda, tá ok, pessoal? Então, uma vez explicado como contrata a estratégia, né, o passo a passo desde o cadastro na SmartBot para a criação de um login até o cadastro no nosso site, vamos efetivamente às estratégias, né? Deixa eu criar aqui, abrir a minha plataforma. Então aqui, pessoal, agora vamos explicar para vocês como criar um robô. Quando você receber, quando for liberada a estratégia para você, Scalper entradas incondicionais com reversões, você vai receber um e-mail
da gente, da própria SmartBot, dizendo que foi liberado para você essa estratégia, tá bom? Jonas, onde é que eu vejo, então, que foi liberada a estratégia para mim? Você vai vir aqui em criar robô. Se é o seu primeiro robô, vai ter um campo aqui, ó, grande, no meio da tela, criar seu primeiro robô, tá certo? E aí você tem duas maneiras de criar um robô para rodar, pessoal. Em modo simulado, onde o dinheiro não é real, ele é fictício, mas ele leva em consideração os dados reais do mercado para operar, tá ok? E também em conta real, aí vai ter um dado a mais para preencher aqui, que é a corretora, tá ok? E aí você vai criar esse robô para rodar na corretora, para enviar a ordem real para a bolsa, tá bom? Então eu vou explicar como preenche aqui os dados e depois eu explico a questão da corretora. Aqui você vai botar um nome para o robô, por exemplo, vou botar o nome de teste, eu posso botar o nome que eu quiser, e aqui ó, vai aparecer a estratégia que você contratou, Scalper, entradas incondicionais com reversões. Aí você vai selecionar ela. Lembrando, pessoal, você vai contratar uma estratégia, e com ela você pode criar quantos robôs você quiser. Você não vai pagar nada mais por isso para a Robotic Trader, você vai pagar mensalidade de acesso à estratégia, e com a estratégia você pode criar 10, 20, 30, 50, 100 robôs se você quiser. Ok? A única limitação que você vai ter é quantos robôs você vai poder rodar simultaneamente, e aí quem impõe essa limitação é a plataforma SmartBot, tá? Mas você pode criar quantos robôs você quiser a partir da estratégia, não tem mais custo, não tem nenhum custo adicional a isso ou algo do tipo, tá bom? E aqui você vai botar o capital inicial que você quer operar com esse robô, por exemplo, tá? Esse capital inicial não impacta em nada no operacional do robô. Tu pode botar R$1.000 aqui e ter R$100.000 na corretora, ou pode botar R$100.000 aqui e ter R$1.000 na corretora, que o robô ele não vai operar da mesma forma. Para que serve esse valor aqui, Jonas? É sobre esse valor que o robô vai calcular o teu ganho, o teu drawdown, é sobre esse valor. Então o ideal é que você bote um valor interessante, um valor que realmente você tenha disponível para operar, para aquele robô, que você disponibilizou para aquele robô, para você ter uma leitura um pouco mais refinada ali do teu ganho, do teu drawdown, do que está rentabilizando, enfim, né? Mas lembrando que se você botar R$1.000 ou R$1 aqui, não vai impactar em nada no operacional do robô, tá certo, pessoal? E aqui, custos operacionais. Provavelmente, se é o seu primeiro robô, você ainda não tem nenhum custo cadastrado, eu vou explicar depois, quando a gente cair para a aba de parâmetros, como cadastra um custo, tá bom? Então vamos lá. Jonas, se eu botar em conta real, o que vai acontecer aqui? A única diferença que vai acontecer é que vai abrir um campo a mais para mim selecionar a corretora, por qual corretora que eu quero operar, ok? Jonas, eu não tenho aqui nenhuma corretora selecionada. Opa, então você tem que rotear a corretora primeiro. Como você faz isso? Deixa eu só botar para cá para não aparecer os dados pessoais. Você vai em minha conta, corretoras, adicionar corretora, ok? Então vai lá, minha conta, certo? Corretoras, adicionar corretora. Deixa eu botar aqui a bolinha. E aí vai aparecer quais as corretoras que você quer rotear. A SmartBot hoje aceita o roteamento da Gradual, da Guide, da Modal Mais, da Terra e da XP. Então, obrigatoriamente, você tem que operar por uma dessas corretoras, tá bom? Por exemplo, selecionei a Guide. E aí eu vou botar meu número da minha conta que eu tenho lá na Guide, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o número da minha conta lá, Jonas. Ok, você clica aqui em adicionar, certo? Opa, até na verdade já selecionei aqui. Você clica em adicionar e pronto, você já fez o teu pedido junto à Guide, por exemplo, para rotear a plataforma SmartBot, para ela poder enviar ordens para a tua corretora, né, para a bolsa pela tua corretora, tá ok? Então voltamos aqui. Entendido, pessoal, como pede o roteamento? E aí você tem que entrar em contato com a sua corretora ou com o seu assessor de investimento para ele habilitar isso da outra ponta. Você fez isso na plataforma, agora você vai fazer isso na outra ponta, ok? Vamos botar aqui teste, a estratégia Scalper, entradas incondicionais com reversões. Vamos botar o nosso capital inicial e vamos em criar robô, ok? Vamos criar um robô em conta simulada, por exemplo. Criar robô. Pronto, caímos para a aba dos parâmetros, certo? Aqui eu vou selecionar os parâmetros dessa estratégia. Vamos começar por aqui, o custos operacionais. Para você criar um custo, você vai aqui em criar, você vai dar um nome para esse custo, teste, por exemplo. E aí você vai botar aqui, ó, por exemplo, no mini índice, no índice cheio, o que você for operar, o custo que você tem de corretagem. Eu gosto de botar, eu não discrimino item a item aqui, tá? Eu não discrimino item a item aqui, a corretagem e emolumentos. Mas o que você vai ter de custo, por exemplo, nos minis,
vai ser o quê? É em torno aí de 30 centavos de custo bolsa, em média, mais a sua corretagem, tá? É uma conta arredondada para cima, para você ter uma ideia aí. A tua corretagem mais 30 centavos, é o que a gente recomenda você botar de custo para você ter um resultado mais real ali, tirando a corretagem e mais o custo bolsa, que às vezes você só bota a corretagem aqui, eu pago tanto de corretagem, você só bota ela ali, mas você não deduz os custos bolsa, emolumentos e tudo mais. Então o ideal é você botar a corretagem mais uns 30 centavos por lote. Claro, isso a gente está arredondando bastante para cima para ter um resultado mais apurado. Aí você vem aqui em criar, você criou e depois você associa essa tabela que você criou nesse robô. Tá certo, pessoal? É assim que cria um custo. Mas vamos lá. Vamos para a aba parâmetros. Eu vou fechando aqui, aí vamos começar do início para explicando para vocês, tá ok? Papel negociado. O que eu posso operar, Jonas, com essa estratégia? Eu posso operar qualquer ativo BMF ou Bovespa, ações, opções, se for em Bovespa, aí eu marco Bovespa, afinal é lá que é negociado os ativos à vista. E os futuros, como índice, dólar, mini dólar, eu deixo marcado em Bovespa, porque são os futuros, ativos que têm vencimento, certo? Vamos lá, eu vou operar o mini dólar. Hoje é dia 18 de maio de 2017. Vou operar aqui, por exemplo, o mini índice, o INM17. É o código do mini índice, por exemplo, certo? É o código do mini índice. Agora, quando vencer esse código, eu tenho que vir aqui no primeiro dia, na rolagem, no dia que tem a rolagem, no primeiro dia do novo ativo, eu tenho que vir aqui e trocar e botar o código exato. Tá? Mas para não precisar fazer isso, porque muita gente acaba esquecendo, o que você pode fazer? O que o robô entende aqui? Você pega o código padrão do mini índice, por exemplo, e em vez de botar um mês de vencimento e o ano, você coloca o símbolo de percentual. Isso vale também para mini índice, para mini dólar e para os cheios também, dólar cheio ou dólar mini. No caso, no dólar cheio você vai botar DOL, né, DOL, e no índice cheio você vai botar IND, que é o código padrão do índice cheio, por exemplo. E bota só o símbolo de percentual, você não precisa botar o mês e nem o ano, ou seja, o símbolo de porcento ali, ele fica no lugar do mês, né, da letra referente ao mês de vencimento e do ano do ativo, tá certo? E aí o próprio robô ele vai identificar e vai operar sempre o ativo que está vigente, você não precisa estar trocando o código do ativo. Não, tudo bem, Jonas, entendi, mas eu quero deixar aqui, ó, o M17, eu quero operar assim, eu posso? Sim, pode, ele vai operar o mesmo ativo, só que daí você tem que ter cuidado para o dia que vencer esse ativo, você renovar o código desse ativo para o código novo, senão o robô ele não vai operar mais, porque aquele código não tem mais negociação, ok? Já na Bovespa não precisa isso, eu vou operar Petrobras, eu boto Petri 4 e pronto, né? Petri 4 vai ser sempre o mesmo código, tá certo? Entendido, pessoal, o papel? Gerenciamento de ordens, pessoal. Aqui é a quantidade de ordens que vai operar. Eu vou operar um lote. Então, eu sempre friso o seguinte, aqui é a tua quantidade inicial. Eu posso sempre operar com essa quantidade, como posso também gerenciar essa quantidade. Mas é a partir dessa quantidade que meu robô vai operar. Por exemplo, aqui um lote é a partir de 1. Lembrando que eu posso operar só com 1, só estar posicionado em um lote, se eu quiser. Como também posso, a partir de 1, dar outras boletadas. Mas aí eu vou explicar ao longo do tutorial aqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui botei um lote. Eu vou operar ações, boto aqui 500 ações, ou seja, é a quantidade que eu vou operar, ou a partir dessa quantidade que eu vou operar, certo? Eu posso operar só essa quantidade X, que eu desejo, ou também posso a partir dessa quantidade boletar mais vezes, e como eu falei, vou descrever ali, ok? Dobrar posição na entrada seguinte a uma perda. Eu tenho essa possibilidade, pessoal, após uma reversão, né? Após uma reversão, eu tenho a possibilidade de dobrar essa posição. No caso, se eu estou com um lote aqui e tomei uma reversão, por exemplo, eu tenho a possibilidade de entrar com a posição de 2 lotes agora no próximo trade, certo? Tomei uma reversão com 2 lotes, eu vou entrar com 4 lotes no próximo trade, ok? Aí eu habilito isso aqui nesse botão, tá certo? Comecei com um lote, tomei uma reversão, comprei no 10, tomei uma reversão lá no 5, lá no 5 ele vai virar vendido e vai ficar posicionado em 2 lotes, por exemplo, ok? Ou seja, ele sempre após uma reversão, ele ativa você entrar com o dobro de lote que você da posição anterior. No caso aqui, como a primeira posição foi 1, a próxima posição é 2. Se eu já tivesse começado com 2 aqui, por exemplo,
eu tomei uma reversão, agora a próxima posição minha vai ser de 4 lotes, porque já é o dobro de 2. Então, por isso que eu frisei antes que essa quantidade ela é a inicial. Eu tenho que fazer essa dobra, Jonas? Eu tenho que fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Você pode desabilitar esse parâmetro, ok? Mas esse parâmetro que dobrar posição na entrada seguinte a uma perda, essa perda ela é considerada a reversão. Reversão é uma perda. A gente trabalha com reversões nessa estratégia e após uma reversão você vai fazer de forma dobrada, caso esse parâmetro esteja ligado, ok? Aqui temos um parâmetro seguinte, temos uma informação para dizer para o robô. Número máximo de perdas consecutivas com aumento de posição. Então eu deixei aqui 3 vezes. O que vai acontecer? Eu comecei com um lote, tomei uma reversão, a próxima entrada são 2 lotes, correto? Eu já tive uma reversão, né? Do 1 para o 2 já tive uma reversão. Tomei outra reversão, minha segunda, de 2 eu vou para 4 lotes. Tomei minha terceira reversão, de 4 eu vou para 8. Tomei a quarta reversão, ela continua sendo de 8 essa ordem. Por quê? Porque eu limitei a 3 vezes. Então eu não vou estar posicionado com mais de 8 lotes. Nesse exemplo que eu dei. Por quê? Porque já deu o número de vezes, ele vai continuar fazendo reversões, se o robô assim estiver programado, mas ele não vai aumentar a quantidade de lotes após a terceira reversão. Ele vai ficar sempre naquela quantidade da terceira. No caso, nesse exemplo, seria 8, então ele vai ficar revertendo com 8, se for o caso, tá certo? Ele não limita a quantidade de reversões, e sim a quantidade de lotes que ele vai aumentar, a quantidade de vezes que ele vai reverter, aumentando. Não é a quantidade de limite de vezes que ele vai reverter, e sim a quantidade de lotes que ele vai graduativamente exponencializando, certo? Após uma perda. Então, se eu comecei com 1, eu não tenho limite de reversão aqui, tá, pessoal? Não é o limite de reversão que eu estou falando, e sim a quantidade de lotes após cada reversão eu vou estar posicionado. Então, comecei com 1, reverti uma vez, eu vou estar com 2. Reverti outra vez, vou estar com 4, já reverti 2 vezes. Reverti outra vez, vou estar com 8, já reverti 3 vezes. Então, o que acontece? Se eu reverter a quarta vez, que eu posso reverter, não tem problema, eu vou continuar com os mesmos 8. Por quê? Se eu tivesse aqui com 4, bom, aí sim ele iria para 16. Como eu limitei a 3 vezes a dobra, certo? Ele só vai ficar de 8 com 8 agora. Não mais que isso. Claro, pessoal? Ok? Critérios de entrada. O que o robô leva em consideração, o que ele faz para entrar numa operação. Ok? Vamos lá. Temos aqui momento de disparo da primeira ordem. Como o robô vai lançar a primeira ordem no mercado? Aqui eu tenho 3 alternativas. A primeira dela é o início da execução, certo? Que eu vou explicar. A segunda é num horário específico. E na terceira é ao atingir um preço específico. Ok? Então vamos lá, começando a partir da primeira. Início da execução. Se eu deixar marcado aqui, o que eu estou dizendo para o robô? Que quando eu ligar o robô, certo? O robô ele vai entrar no mercado. A hora que eu ligar ele, certo? Vai ligar comprando ou vendendo, Jonas? Vai entrar comprando ou vendendo, desculpa. Bom, a gente vai chegar lá. Ainda a gente não chegou. Mas o fato é, eu deixei início da execução, eu liguei o robô, ele vai entrar. Se já ficou de um dia para o outro ligado, por exemplo, ele já ficou ligado, após o leilão de abertura, ele vai entrar na operação. Vai entrar em uma operação, certo? É assim que ele lança a primeira ordem do dia, no formato início da execução. Se eu deixar um horário específico, por exemplo aqui, deixei um horário das 9h30, por exemplo. 09h30. Opa! 09h30. O que eu estou dizendo para o robô? Eu posso ligar esse robô no dia anterior ou ligar antes das 9, só que ele só vai disparar a ordem no mercado exatamente às 9h30 e 00 segundos. Ok? É isso que o robô faz, tá, pessoal? Se eu ligar esse robô, se eu deixar aqui, ó, por exemplo, 9h30 e agora é 9h40 e ligar esse robô, ele não vai mandar ordem para o mercado, pessoal, porque eu tenho que ligar esse robô com esse horário antes das 9h30. Então, às 9h30 de hoje já passou, só vai ocorrer 9h30 amanhã novamente. Então, ele não vai disparar a ordem, certo? Então, você tem que salvar um horário que ainda não aconteceu naquele dia. Se eu ligar, por exemplo, 9h30, ele não vai disparar a ordem, porque 9h30 já passou. Então, ele vai entrar exatamente no horário que você definiu,
que você salvou no parâmetro. Como, por exemplo, hoje já passou 9h30, agora são 10, eu liguei o robô para iniciar às 9h30, para disparar a ordem 9h30, hoje ele não vai operar, por exemplo. Por quê? Porque 9h30 só vai ocorrer amanhã. Então ele tem que vir salvo o parâmetro de 9h30 antes das 9h30. E o robô ligado antes das 9h30. Só que, claro, ele não vai... Quando eu ligar o robô, botei às 9 horas, liguei o robô, liguei um dia anterior, abri o mercado, ele não vai fazer nada. Ele vai esperar da 9h30, 00 para disparar a sua ordem. Certo? De compra ou de venda, Jonas, calma, a gente vai chegar lá. Tá? Entendido, pessoal? E também tem o outro critério que ao atingir um preço específico. Então, por exemplo, o dólar está lá no 33,00, certo? Ou não importa onde está o dólar, mas eu quero entrar no dólar quando bater o preço de 33,20. Eu venho aqui e boto 33,20, 3.200, 00. É assim que bota, pessoal, ó, 3.320, 00. No índice, por exemplo, eu boto lá 66 mil pontos, por exemplo. É assim que bota, ok? Entendido, pessoal? Então, por exemplo, eu quero entrar, quando sair negócio a 66 mil, eu quero entrar no mercado, ok? Eu quero que a minha ordem seja disparada quando sair negócio no 66 mil redondo, por exemplo. Vai entrar comprando ou vendendo, Jonas? Calma, tudo isso a gente pode parametrizar, mas ele vai disparar a sua ordem. Claro que eu tenho que estar com o robô ligado, né? O robô salvo no 66 mil e ligado, né? E aí, quando bater 66 mil, que ele vai entrar. Se eu ligar ele com 66 mil aqui e ainda não deu 66 mil pontos, ou tá acima ou tá abaixo, não importa, ele só vai entrar, só vai disparar minha ordem de entrada para o mercado a hora que bater os 66 mil pontos. Então, quando tocar esse valor, ele dispara a minha ordem para o mercado. Essa ordem, a gente vai chegar lá, ela pode ser uma ordem a mercado ou uma ordem limite. Aí eu posso escolher, certo? Como também quando der o horário, 09h30. Eu também posso escolher para ele disparar uma ordem a mercado ou limite, certo? Entendido, pessoal? E também, quando for início da execução, eu também posso determinar se eu quero disparar uma ordem a mercado ou limite, ok? Então aqui, ó, lembrando que o formato da ordem que eu vou disparar, ele independe. Aqui é como eu vou, em que momento eu vou disparar, certo? Uma ordem, seja ela limite ou a mercado, e não importa o nível de preço. Se eu deixei início da execução, por exemplo, certo? Quando eu ligar o robô e deixei a mercado esse tipo da primeira ordem, o robô ele vai entrar a mercado. Agora, por exemplo, eu deixei uma ordem limite num preço específico, certo? O que vai acontecer? Quando eu ligar o robô, ele vai disparar essa ordem, e essa ordem vai ficar no book de ofertas, né? Ela vai ficar lá na oferta. Mas quando eu ligo, essa ordem já é disparada, ok? Entendido, pessoal? Então, independente se eu estou usando... O que eu estou usando aqui para disparar essa ordem, ele independe de como eu vou lançar essa ordem, é mercado ou limite. Entendido? Por exemplo, eu posso usar limite, usar início da execução e mandar uma ordem limite ou mandar uma ordem a mercado. Se eu mandar uma ordem a mercado, eu já vou entrar no mercado, certo? É uma ordem que vai executar no melhor preço, seja na compra ou na venda. Se eu botei uma ordem limite, eu vou determinar que preço eu quero disparar essa ordem, certo? E aí quando eu ligar o robô, estando marcado o início da execução aqui, o robô ele vai disparar essa ordem em modo limite. Se essa ordem limite for abaixo do preço, ela vai ficar esperando a execução. Se eu mandar, por exemplo, um preço de compra acima do preço atual, da cotação atual, ele já vai executar no melhor preço. Aí sim já executa a mercado, porque oferta e demanda, pessoal. Eu não posso mandar uma oferta de compra, quer dizer, eu até posso mandar uma oferta de compra, por exemplo, no preço de 33,20. Se o preço está 33,10, eu já vou ser executado, né? Ok? Eu vou ser executado da melhor oferta. Se o preço ainda está abaixo se eu mandar uma ordem de compra a 33,00 e o preço está 33,20, né, o preço tem que voltar lá e aí me executar lá na fila, ok? Isso é a diferença de ordem limite e mercado. Tem que ter esse cuidado, tá, pessoal, de você mandar uma ordem, mesmo você às vezes mandando uma ordem limite, se você manda uma compra acima do preço, você vai executar a mercado, ok? Mesma coisa acontece na venda. Se você mandar uma venda abaixo do preço, certo? Você vai ser executado no melhor preço, mesmo mandando uma ordem limite. Então tem que ter cuidado, ok? Mas voltando ao assunto aqui, eu posso usar o início da execução e mandar uma ordem limite ou a mercado, vai acontecer o que eu expliquei. Se eu deixar um horário específico,
Por exemplo, aqui deixei a 0,9,5, por exemplo. 0,9,5 eu posso deixar uma ordem a mercado, ou seja, 9,5 ele vai agredir uma compra ou uma venda, nós vamos chegar lá, a mercado para entrar, ou às 9,5 ele vai disparar uma ordem limite, ok? E aí vai ficar esperando lá no book de ofertas, claro, se eu mandar uma compra abaixo do preço, se eu mandar uma compra acima, já me executa mercado. Espero que vocês tenham entendido isso. Mesma coisa acontece no preço específico. Quando sair negócio nos 66 mil pontos, por exemplo, o que vai acontecer? Opa, 66 mil pontos, por exemplo, o que vai acontecer? O robô ele vai enviar uma ordem a mercado, de compra ou venda, vamos chegar lá. Mas ele pode enviar essa ordem a mercado, ou ele pode enviar essa ordem a limite também. Ele também tem essas duas opções, mesmo batendo preço. Eu posso, por exemplo, dizer para o robô, olha, quando bater 66 mil pontos, eu posso enviar uma ordem de compra a 59, certo? 900, aliás, de compra a 66.050 pontos. Ou seja, ele vai me executar a mercado. Só que num spread, eu posso determinar o spread, até quanto de spread eu quero pagar nessa operação. Eu quero enviar uma compra, certo? Para pagar, eu quero comprar quando bater 66 mil pontos, eu boto aqui uma compra, ó, certo? Quando chegar em 66 mil pontos, mas eu aceito, né? O que vai acontecer em 66 mil pontos? O robô ele vai enviar uma ordem limite ao preço de 66.050. Só que, claro, vai te executar antes, porque tá 50 pontos abaixo. Mas você tem até o limite dos 50 para executar. Se o preço disparar a 60 e você não conseguir executar, ficar na pedra, a tua ordem fica nos 50. Então, você não paga o spread mais que 50 pontos, por exemplo. Então, isso também é muito interessante, ok? Mas isso não foge, é um detalhe só que eu estou explicando para vocês, mas não foge da leitura principal, que é o quê? Quando bater o preço, eu disparo a minha ordem. Seja ela em que preço for, seja ela de compra ou venda, ou seja ela a mercado ou limite, certo? A gente está focando ainda nesses parâmetros aqui, ó, do momento de disparo, certo? Eu só estou casando com as outras informações, tá certo, pessoal? Então, dito isso, vamos a como eu vou disparar minha ordem. Uma vez entendido como essas ordens podem ser disparadas, agora vamos entender como essa ordem pode ser enviada. Como eu já falei, a mercado, o robô ele vai, por exemplo, estou aqui com sentido. Aqui eu determino o sentido dessa entrada, ou compra ou venda. Eu vou determinar o sentido, ok? Eu vou determinar o sentido que ele vai enviar essa ordem. Tá? Eu parametrizo isso. Isso na primeira ordem do dia, tá, pessoal? Nas demais operações o robô ele vai fazer sozinho. Mas na primeira ordem do dia eu posso determinar, eu determino se eu quero entrar comprando, se eu quero entrar vendendo, ok? Por exemplo, botei uma compra a mercado, quando der ou o horário, ou bater no preço, ou eu liguei o robô início da execução e já saiu operando, ele vai enviar uma ordem de compra a mercado. Ponto. Vai executar de qualquer jeito tua ordem, não importa que preço. Vai enviar uma compra a mercado. Se eu quero uma venda, eu ponho uma venda aqui e envio essa venda a mercado. Seja a hora que bater o horário, seja a hora que bater o preço que eu determinei, né? Ele vai respeitar esses momentos para disparar essa ordem. E vai enviar essas ordens em modo mercado, se eu deixar aqui, respeitando a mão de compra ou venda que eu determinei aqui. Se eu mandar essa ordem limite, bom, aí eu vou ter que dizer para o robô a qual preço que eu quero que ele mande essa ordem. Por exemplo, então vou comprar lá nos 66.100 pontos. Eu quero aqui, ó, comprar nos 66.100 pontos. Ok, eu vou botar então uma ordem limite a 66.100 pontos. Tá, e que hora que eu vou disparar essa ordem, Jonas? Eu determino isso aqui, ó, certo? A partir de que hora? Se eu botar início da execução, quando eu liguei o robô, ele já dispara uma compra a 66.100. Se a oferta estiver melhor, você executa melhor a tua compra. Se o preço estiver acima, o robô vai enviar uma ordem limite esperando que o preço chegue lá para te executar. Entendido, pessoal? É um pouquinho complexo, mas é a dinâmica do mercado. É como funciona a dinâmica do mercado, oferta e demanda. Se você mandar uma oferta melhor que a atual, você vai executar. Se você manda uma oferta inferior à atual do mercado, você fica na fila, no book de ofertas, no preço que você mandou, esperando a execução. Tá certo? Então, independe, se eu mandar uma ordem, como eu falei aqui, independente de
eu quero comprar nos 66 mil pontos, mas como eu vou disparar essa ordem? Como eu falei, se eu botar início da execução, quando eu ligar o robô, ele dispara essa ordem nos 66 mil pontos. E aí fica lá no book de ofertas, caso o preço esteja acima, né? A cotação do ativo esteja acima, fica esperando me executar. Caso o ativo esteja sendo cotado abaixo de 66.100, eu já executo na melhor oferta. Aí ela se torna uma ordem a mercado. Ela é uma ordem limite, mas você vai ser executada, a bolsa vai te executar numa oferta melhor. Você está disposto a pagar 66.100 por uma coisa que está comprando, que está custando 66 mil, a bolsa entende, opa, vamos vender para o Jonas, porque ele quer pagar 66.100, eu estou dando para ele a 66, você entendeu? Então vamos lá, ok? Agora, por exemplo, se eu também posso, por exemplo, aqui, ó, deixar ao atingir o preço de 66.100, certo? E deixar uma ordem a mercado. Aí o que vai acontecer? Bom, aí já muda. Aí ele só vai, quando chegar em 66.100, ele agride uma compra. É diferente do que enviar uma ordem a limite naquele preço. Aqui, fica em modo gatilho, certo? Essa tua ordem, ok? E lá, né? E quando você deixa em modo limite, tem que bater os 66.100 para disparar a tua ordem que está para executar nesse preço que você determinou. Tá, pessoal? Vamos lá. Tipo loss, saída, reversão. Você tem duas maneiras de encerrar uma operação no prejuízo. Pelos critérios de saída, ou seja, você vai determinar aqui quantos pontos de stop você vai ter. Por exemplo, botei lá 10 pontos no dólar. Quando comprei no 10, veio pro bola, chegou no bola, te estopou, você para naquele dia. Você não entra mais em nenhuma operação, nem que você queira. Nem que você venha aqui e mude para 20, você não entra mais em nenhuma operação naquele dia. Uma vez batendo o loss para a saída, reversão, em modo saída. Tá? Estou no índice lá com 500 pontos de saída. Comprei no 66.500. Se veio por 66.100, 66 mil, aliás, desculpa, que é 500 pontos contra, você vai encerrar essa operação no stop, você vai estopar essa operação e vai parar nesse dia. Ok? Temos também a possibilidade de você não estopar essa operação, mas sim inverter a mão, fazer uma reversão, certo? Por exemplo, botei aqui 500 pontos no índice. Isso já independe da minha entrada, eu já entrei no mercado, tá, pessoal? Uma vez eu já tendo lançado a minha ordem, que eu utilizo a maneira que eu vou lançar, a maneira que eu vou entrar e o sentido que eu vou entrar, uma vez feito isso, agora só basta acontecer uma reversão ou um stop de saída, certo? Uma vez disparado a primeira ordem no mercado, que eu tenho essas três junções de informações, momento de disparo, tipo da primeira ordem, limite ao mercado e sentido dessa ordem, compra ou venda, uma vez lançada essa ordem, o robô agora ele vai respeitar esses parâmetros aqui de stop loss, que seria o stop loss em saída, uma vez acionado a partir do teu trade inicial, uma vez que veio contra essa pontuação, ou os centavos, por exemplo. Lembrando, pessoal, aqui é tudo em pontos, tá? Se eu estou parametrizando o índice ou dólar, é em pontos. Aqui está 500,00, mas é 500 pontos. Se eu botar aqui 10, por exemplo, agora é 10 pontos de dólar, tá? Se eu estiver configurando ações, aí sim eu boto em centavos, a 0,50 centavos. Ok? Entendido? Mas vamos lá. Os únicos dois parâmetros, certo? Que é em reais, que é em financeiro, esses dois parâmetros aqui embaixo, mas eu vou chegar lá. É os únicos dois parâmetros que são parametrizados financeiramente falando. O resto aqui é tudo em pontos, tá, pessoal? Só para deixar claro. Entendido, pessoal? Então, deixei aqui, por exemplo, 10 pontos de saída no dólar. Bateu 10 pontos contra a minha operação, eu estopo essa operação, tá? Eu estopo essa operação, ok? Entendido? Se eu deixar a reversão de 10 pontos, o que vai acontecer? Eu comprei no 33,10. Quando chegar no 33,00, eu viro a mão para vendido. Ou seja, se eu estou com um lote, eu agrido uma venda de 2, porque eu tenho que estopar um lote comprado e virar vendido em um. Correto? Então eu vou agredir uma venda de 2 lotes lá no 00 e vou ficar vendido. Ok? Entendido? Se eu tiver, por acaso, nesse mesmo cenário que eu expliquei, se eu estiver aqui, ó, com a dobra ativada, o que vai acontecer lá no 00? Eu tomei uma reversão,
o robô ele tem que agredir um lote para zerar essa operação, certo? Ele vai ter que enviar uma venda para zerar minha compra do 10. Só que agora eu estou dizendo para o robô que aqui, isso se estiver ligado aqui, né? Eu estou dizendo para o robô que ele vai ter que, lá no 00, ficar vendido em 2. Então, o que o robô... Por quê? Porque a posição comprada era em 1. Só que eu quero dobrar essa posição na venda agora. Certo? O que vai acontecer? Você vai agredir agora nesse cenário uma venda de 3 lotes. Uma para estopar a compra do 10 e outros 2 lotes servem para ficar vendido em 2. Só que você faz isso tudo numa mesma ordem. Então, o que vai acontecer no 00? O robô vai agredir uma venda de 3 lotes. Para quê? Para ficar vendido em 2 e estopar a tua compra no 10. Se eu não tiver a dobra, por exemplo, ativada, o que vai acontecer lá no 00? Eu vou agredir uma venda de 2. Um para estopar a compra do 10 e para ficar vendido na mesma quantidade, que nesse caso é uma, lá no 00. Entendido, pessoal? Ok? Quantas reversões, Jonas, o robô pode fazer por dia? Não tem limite de reversões, tá? Tem limite, sim, de quantidade de vezes que ele pode fazer essas reversões de forma dobrada. Mas não tem quantidade de reversões que ele pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5 reversões, não tem limite. Então eu sugiro que você tenha um stop de perda, certo? Em financeiro, que você vai parametrizá-la aqui, certo? Para não perder o controle da estratégia. Tudo você pode ajustar, tá, pessoal? Ok? Você não tem uma quantidade limite de reversões que você pode fazer. Você não tem como limitar isso. Você tem como limitar essas reversões em stops, em quantidade de lotes, desculpa, né? Ok? Entendido, pessoal? Aqui é o sentido da primeira ordem, ou seja, ele vale só para a primeira, certo? Eu vou determinar compra ou venda, não importa, ok? Entendido isso, comprei no 10, independente se foi pelo um preço limite, se foi a mercado, se foi pelo horário, comprei no 10. Eu tenho uma reversão aqui de 5 pontos, ou seja, lá no 15 eu viro vendido, no 5 eu viro vendido, ponto, certo? Por exemplo, se eu tiver com reversão, se eu tiver com stop, lá no 5 eu stopo o trade e paro pelo dia, tá? Então é um trade, ele inicia esse trade com uma ordem só e ao longo do dia ele pode fazer muitas operações ou poucas, ou uma operação só se você quiser, tá? Você pode ajustar isso e eu vou explicar como. Depois lá nos critérios de saída, tá ok? Então, por exemplo, fiz minha compra ou venda, não importa. Envia nova entrada em caso de ganho. Se eu comprei no 10 e deixei um alvo de 5 pontos, o preço foi para o 15 e bateu o meu alvo, certo? Que eu vou configurar esse alvo depois aqui nos critérios de saída, mas a gente vai chegar lá. Bateu o meu alvo lá no 15, o robô ele para. Ele fez uma operação só, comprou no 10, saiu no 15, morreu o dia, ele não opera mais naquele dia. Por exemplo, comprei no 10, vendi no 5, porque ele veio contra, certo? E aí, né, tive uma reversão. E agora, onde é que está meu alvo? Eu estou vendido no 5, se o meu alvo é 5 pontos, minha compra está lá no 00, certo? E agora caiu 5 pontos mais e bateu o meu alvo lá no 00, que seria agora na venda, porque eu virei a mão, o robô também para. Ou seja, quando bateu o alvo, independente se ele já for direto ou se ele fez reversões no meio do caminho, ele bateu o meu alvo, o robô ele para no dia de operar, ok? Mas, Jonas, eu não quero parar, eu quero fazer mais operações. Eu vou habilitar esse parâmetro, envia nova entrada em caso de ganho. E aí eu vou ter aqui 4 informações, certo? Para o robô entrar após bater o meu gain, em pontos, tá? Em pontos, ok? Esse gain aqui, que a gente vai parametrizar depois, aqui embaixo, ele é em pontos. Então, depois que bater o meu gain em pontos, eu quero entrar novamente. O que eu faço? Eu habilito nova entrada. E agora eu vou escolher como o robô faz para entrar novamente no mercado. Qual a mão que ele vai entrar? Aí eu posso determinar aqui. Independente da minha primeira ordem, ou independente de onde o meu ganho se deu, se foi comprado no 10, já foi direto para o 15, ou se reverteu no 5 e realizei meu lucro no bola, independente disso, o robô ele vai fazer a nova entrada baseado no que você parametrizou aqui. Por exemplo, eu deixei com compra.
Comprei no 10, foi pro 15, realizou meu lucro, eu vou entrar novamente, porque eu habilitei a nova entrada. Ele vai entrar como? Nós comprando, vendendo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no que eu determinar aqui, ó. No caso aqui, comprando. Ele vai levar em consideração novamente os 5 pontos de ganho, o mesmo alvo. Foi pro 20, realizou o lucro no 20, ele vai entrar comprado no 20. E assim vai ficar o dia inteiro, buscando teu alvo de 5 pontos ou respeitando a reversão. Comprei no 10, saí no 15. Comprei no 15, saí no 20. Agora no 20 não foi pro 25. Ele veio contra 5 pontos, que é a minha reversão, por exemplo. Ele vai reverter lá no 15 para vendido. E agora meu alvo é 5 pontos abaixo do 15, que seria o 10. Então se ele voltar pro 10, ele realiza o lucro, correto? Ok, realizou o lucro no 10. Como ele vai entrar novamente no 10, Jonas? Ele vai entrar o que eu estou dizendo para ele aqui, ó. Vai entrar comprado no 10. Ok? Mesma coisa serve para venda. Ele sempre vai entrar após bater um gain, seja no sentido que eu tô, ou seja após uma reversão, tá comprado, fiz um lucro comprado, entrou de novo, reverteu. Agora se eu tô vendido, meu alvo é 5 pontos abaixo dessa minha venda. Não é mais para cima meu alvo, certo? E aí se ele cair agora, ele realiza meu alvo lá, certo? E aí ele vai entrar como aqui, Jonas, agora após realizar o lucro? Ele vai entrar comprado de novo, por exemplo, se eu tô só com compra, ok? Independente se eu fizer o gain no sentido ou se eu fizer alguém na reversão. Ok, pessoal? Tem a opção também de entrar no sentido do último ganho. Então, o que é isso? Comprei no 10, ele já foi para o 15, o lucro se deu. Isso tudo, pessoal, independe da primeira entrada. Eu já estou no mercado, independe da primeira entrada. Ok? Independe da primeira entrada. Eu já estou no mercado. Eu comprei no 10, por exemplo, saí no 15. O que o robô vai fazer? Esse lucro se deu na compra, então ele vai entrar comprado. Aqui, ó, ele vai entrar no sentido do último ganho. Ele vai entrar comprado. Agora, por exemplo, eu comprei no 10, meu alvo está no 15, mas ele não foi para o 15, ele reverteu lá no 0,5. O meu alvo agora está 0,5, ou seja, na venda 5 pontos para baixo, vai estar lá no 0,0. Se agora ele cair e realizar o lucro no 0,0, ele vai entrar como? Nos comprados? Não, ele vai entrar vendido, porque onde é que se deu esse gain? Se deu na venda, não se deu? Então ele vai entrar vendido. Então ele pode ser cliente na compra, pode ser cliente na venda. Vai depender de como vai se dar o seu gain. Se o seu gain se deu na compra, ele continua na compra. Se o seu gain se deu na compra, continua na compra. Se você reverteu e esse gain se deu na venda, ele vai para a venda. Certo? Entendido, pessoal? Claro que, levando em consideração, se eu estou, por exemplo, com reversões duplicadas, né, ele leva em consideração esses fatores também. Eu estou explicando no âmbito geral. Tá certo? E também temos o sentido oposto do último ganho, que é o mesmo cenário, só que ele vai entrar na mão contrária que se deu o gain. Comprei no 10, deu o gain no 15 ele vai vender, certo? Ele não vai comprar. Comprei no 10, para sair no 15, só que ele reverteu no 5. Aí do 5 ele caiu para o 0,0, que seria meu alvo lá embaixo, né? 0,5 estou vendido, meu alvo é lá no bola. E aí o gain se deu lá no bola ele vai entrar comprado. Porque é o sentido oposto. Se o gain se deu na venda, agora eu vou para compra. Certo, pessoal? Então, Jonas, mas que sentido faz isso? Pô, se o gain tá dando na compra, por que eu vou virar vendido, por exemplo? É para você trabalhar em cenários onde o mercado está mais estreito. Onde você fica, compra embaixo, vende de cima, compra embaixo. Certo? Serve para esse tipo de cenário. Ok? Jonas, eu quero bater o meu alvo, quero buscar 100 pontos no dólar por dia. Você vai habilitar os 100 pontos de alvo. A gente vai chegar lá, não chegamos ainda. Bateu os 100 pontos de alvo, o robô para. Ou seja, não quero fazer mais operação. O robô, é só desabilitar isso aqui que o robô não vai mais operar naquele dia, por exemplo. Bateu o teu alvo, ele não entra mais numa operação. Ok? Lembrando que o disparo da primeira ordem, ele independe de todo o resto. E esse processo que ocorre, que eu expliquei até agora, da ordem, da reversão, ele independe de onde foi minha entrada também. Eu vou entrar no mercado e depois que eu entrei, ele esquece a entrada, aquilo já morreu, aquilo já é passado para o robô, ele vai respeitar agora esses parâmetros de nova entrada, ou de reversão, ok? Caso não tenha nova entrada, ele vai respeitar as reversões ou o stop. Caso tenha novas entradas, ele vai fazendo os gain ou as reversões e vai entrando no sentido que eu determinei aqui. Ok, pessoal? Posso habilitar isso ou não, tá certo? Vamos lá, critérios de saída, ou seja, é o meu alvo, é o meu gain. Eu posso trabalhar um stop móvel. O que é um stop móvel, Jonas? É um stop que eu permito que o meu trade vá mais para frente
aceitando devolver uma pequena quantidade. Como assim? A gente tem dois cenários aqui. A gente tem o início do stop móvel e a distância. O início é onde vai se dar o início do stop móvel. Por exemplo, eu estou com um alvo de 500 pontos no dólar. No índice, desculpa. Botar aqui 500 pontos e bota aqui uma distância de 100 pontos. 100,00. É em pontos, pessoal, só frisando, tá? Então, o que vai acontecer? Comprei nos 66 mil pontos. Quando ele chegar nos 66.500, o que acontece? Eu zero esse trade? Não. Você aciona o stop móvel. Visivelmente no robô você não vê nada, certo? Mas o que eu estou dizendo para o robô? Olha, agora a cada novo preço, a partir do 500, eu permito que ele voltar a 100 pontos, que é a distância, o recuo. Eu permito que ele volte 100 pontos para zerar essa operação. Então, se acionou no 500, eu estou com uma distância de 100, na pior das hipóteses eu vou zerar lá no 400, porque é 100 pontos abaixo do 100. Aí do 500 ele foi para 600. Onde é que está meu stop agora caso o preço volte? Está lá no 500. Então se voltar eu stop no 500. Mas do 600 ele foi para 700. Eu estou dizendo para o robô que a partir dos 700 então ele pode voltar a 100 pontos. Ou seja, sai nos 600. E assim por diante. Isso é um stop móvel, pessoal. Tá? Essa saída ela é uma saída a mercado. Não tem como ter um stop móvel em modo limite. Tá? Seria um disparo de ordens infinito. Tá? Então, por isso que essa saída ela é uma saída a mercado. Mas o que é um stop móvel? É isso, pessoal. Você aciona ele em determinada pontuação a seu favor, certo? Ou determinados centavos a seu favor, né? Seja em ações, opções, por exemplo. E a distância é quantos pontos você permite que ele recue para você zerar. É quantos pontos você aceita devolver para o mercado para tentar alongar esse trade um pouco mais. E o início se dá nos 500, mas o recuo de 100 pontos, ele se dá a cada novo tique acima. Do 500 ele foi para 505, bom, agora o meu stop está no 405. Né? Sempre 100 pontos abaixo até onde ele foi de máxima, certo? Até onde ele for indo. Quando bater 100 pontos de recuo, ele sai naquele recuo. Ou seja, você devolveu 100 pontos para o mercado a partir de onde ele foi, até onde ele foi, certo? Por exemplo, Jonas, se chegou até o 450 e voltou tudo, o que acontece? Acontece que você vai estopar no seu preço de stop ou reverter na sua pontuação de reversão, certo? E o stop móvel não foi acionado. Ele tem que ir 500 pontos a seu favor, a partir do início do teu trade, por exemplo, para ele zerar. Ok? Isso é um stop móvel. Temos aqui, ó, eu vou deixar o stop parcial e total de ganhos por último. Eu vou deixar aqui, ó, stop total de ganho. Ou seja, é o seu alvo final da operação. Quero 500 pontos de ganho, Jonas. Bota aqui 500. O que vai acontecer? Comprei nos 66 mil pontos, o robô ele já pendura uma venda nos 66.500. Ela fica em modo limite, a saída. Certo? Ah, tive uma reversão, Jonas. Agora o meu alvo está 500 pontos para baixo. O que acontece? O robô ele vai cancelar aquela venda nos 66.500 e vai pendurar 500 pontos abaixo onde foi a tua reversão. Seja ela simples ou duplicada, aí é outra conversa, tá? Ok? Entendido, pessoal? É o teu alvo final, certo? E esse alvo ele é em modo limite, ele já fica no book de ofertas. Se você se acontecer um stop, por exemplo, ele cancela esse alvo. Se acontecer uma reversão e você não bater o alvo, o robô mesmo cancela aquela saída lá e põe a tua saída agora abaixo 500 pontos da onde você está vendido. Eu estou dando aqui 500 pontos, tá, pessoal? Pode ser 50 pontos, 20 pontos, qualquer pontuação, tá? Pode ser o tique mínimo, aqui até meio ponto no dólar, 5 pontos no índice. Ok? E também temos o stops fixos parcial e total de ganho. O que é isso? Eu posso ter dois alvos numa operação só. É para isso que serve esse parâmetro. Para mim ter dois alvos numa mesma operação. Então, o primeiro alvo eu ponho aqui no Y1. Por exemplo, eu quero encerrar 250 pontos, que é o meu primeiro alvo. E meu segundo alvo é 500 pontos. Eu boto aqui no Y2. Certo? Claro que, para você ter um alvo final, você tem que ter mais de um lote aqui, posicionado. Senão não há por que você zerar, você não tem como repartir meio lote. Tá certo, pessoal? Se eu tenho um, por exemplo, não vai mudar nada. Ele vai zerar onde? Ele vai zerar no 250, porque vem antes. Mas se eu tenho, por exemplo, aqui 5 lotes, um exemplo. O que eu vou dizer? Eu quero o primeiro alvo, quero realizar com 250 pontos de ganho, e o segundo alvo, quero realizar com 500 pontos de ganho. E esse parâmetro do meio, a quantidade parcial, é quantos lotes eu vou realizar nesse primeiro alvo. Então, por exemplo, eu quero realizar no primeiro alvo 2 lotes. Eu boto aqui 2 lotes.
Então, 2 lotes eu vou realizar com 250 pontos de ganho. E aí o robô entende que vai sobrar 3, afinal, 5 menos 2 sobra 3. Ele entende que vai sobrar 3 e deixa a tua saída de 3 lotes com 500 pontos de ganho. Ou seja, comprei no 66 mil, 5 lotes. O robô imediatamente vai vender. Essas duas ordens, elas são ordens limite. Então, imediatamente o robô vai pendurar uma venda no 66.250 de 2 lotes e vai pendurar outra ordem de venda no 66.500 de 3 lotes. Por quê? Porque de 3 porque é o que sobrou. Ele entende isso. O robô entende isso. Que sobrou 3, por exemplo, para zerar lá no último alvo. Então você tem 2 alvos fixos numa mesma operação. Aqui você tem um alvo fixo na mesma operação. E aqui você tem um stop móvel aí em modo a mercado as saídas, tá? E aqui no stop parcial, onde você bota 2 alvos na mesma operação, as duas ordens são em ordens limite, assim fica no book, e essa aqui também, o total com um alvo só também fica no book, ok? Entendido, pessoal? Módulo Day Trade. Se eu deixar desligado esse parâmetro apenas Day Trade, o que vai acontecer? O robô ele não vai zerar essa operação. Se não bater o meu gain, ou se não bater o meu loss, ou reversão, eu vou levar essa posição de um dia para o outro. Então, você tem que estar ciente disso, tá, pessoal? Se você vai operar Day Trade, deixa isso aqui habilitado e você vai dizer que horário o robô vai zerar essa carteira. Por exemplo, 17h30 eu quero encerrar minhas operações. 17h30, se ele estiver com alguma posição em aberto, ele zera tudo, cancela todas as ordens que estão em aberto no book, esperando execução, ele cancela tudo e zera, certo? Mas, Jonas, eu quero passar posicionado, eu estou operando ações e quero fazer esse trabalho em ações ou opções, por exemplo. Você pode desabilitar aqui, você vai passar posicionado sem problema algum. Tá, pessoal? Entendido? E se eu habilitar o Day Trade, você vai zerar as operações no mesmo dia, o que eu aconselho para índice dólar, certo? Não aconselho você passar posicionado. E aqui você vai determinar o horário, por exemplo, que é para ele encerrar as operações. Você pode botar meio-dia, 5 horas, 5h30. Eu sempre recomendo você deixar aí no mínimo uns 15 minutos antes do aftermarket, né? No caso, ou do leilão, no caso das ações de fechamento, tá bom? Para você não correr o risco de entrar pro leilão e caso você tenha margem, passar posicionado, tá? Sempre zera um pouquinho, uns minutos antes, tá, pessoal? Até para margem, por exemplo, tem corretora que 5h30, embora, por exemplo, o dólar encerre as negociações 6 horas, tem corretoras que 5h30 liquidam né, as posições que não tem margem de garantia, elas mesmas liquidam. A corretora pode fazer isso, tá, pessoal? Então, eu aconselho você sempre zerar um pouquinho antes, tá certo? Aqui tem o parâmetro horário final para abrir posições. Até que horário ele pode abrir uma posição. Simples assim, se você quiser, tá? E esses dois últimos parâmetros, stop de perda máximo, stop de ganho diário e de perda diário, desculpa, é o valores em reais, em financeiro, de stop de ganho ou perda que você tem pro dia. Por exemplo, botei R$100, um exemplo, tá, pessoal, de ganho e R$100 de perda. Quando bater R$100 de ganho, não importa se a operação já bateu no alvo, se o trade ainda está em aberto, não importa. Deu R$100 de ganho, o robô, ele cancela todas as ordens, zera a tua posição e encerra teu ganho naquele dia, certo? Ok? Ele faz isso. Mesma coisa na perda, tá, pessoal? Bateu R$100 de perda, não importa se o trade ainda está em aberto, pode recuperar. Bateu R$100 de perda, o robô ele zera, liquida aquela posição. Seja comprado, ele vai vender para zerar. Se você tiver vendido, ele vai comprar para te zerar. E vai cancelar as ordens em aberto e você para naquele dia. Tá, pessoal? Essa zerada, claro, é uma zerada a mercado. Então, você pode até sofrer um pequeno slippage aí, caso aconteça o mercado muito volátil, por exemplo. Tá bom? Você pode, por exemplo, olhar lá, poxa, parei perdendo 90, mas não é 100. Ela foi disparada em 100, por exemplo, mas você teve aí né, ganhou de lambuja aí R$10 de volta, por exemplo. Certo? Como você pode também ganhar mais. Se era para zerar, parar ganhando 100, você ganhou parando R$120. Também pode acontecer. Por quê? Porque disparou a tua zerada com 100, mas o mercado deu uma andadinha naquele momento, por exemplo, e te zerou com R$20 a mais. Tá ok, pessoal? Lembrando que, uma vez que bateu esses dois valores, o robô ele para naquele dia. Mesmo que você venha aqui e altere para 200, o robô ele não vai mais operar naquele dia. Tá, pessoal? Ele não vai mais operar naquele dia. Entendido? E ele é sempre calculado pelo eixo zero. Estou ganhando R$90, Jonas. Então agora posso voltar sempre atrás para parar. É isso? Eu posso ficar menos 10 para poder parar? Não. O robô ele pode devolver os R$90 de ganho e ainda perder mais 100 antes de parar por esse parâmetro de perda. Ok? E lembrando, esses dois parâmetros aí sim são parametrizados em reais. Por exemplo, R$100, R$110 eu quero, entendeu? Eu posso botar aqui.
Já os parâmetros, todos os outros parâmetros acima, se for configurado, se você estiver configurando índice ou dólar, são em pontos, tá, pessoal? Entendido, galera? Sempre que você fez todos os parâmetros, você vai aqui em salvar, certo? Outra dica muito importante. Quando você for salvar um parâmetro ou modificar um parâmetro no robô, sempre faça isso com o robô zerado. O que é robô zerado? Ele não pode ter nenhuma posição em aberto, ele não pode estar em nenhum trade, certo? E também parado. Ele não pode estar em execução. Para quê? Para que o robô, além de salvar esses parâmetros novos que você modificou ou fez, ele também comece a levar em conta o que você salvou agora. Se você, por exemplo, salvar um parâmetro com um robô em andamento, o robô não vai, o parâmetro vai estar salvo, mas o robô não vai estar levando em consideração aqueles parâmetros que você salvou agora. Por quê? Porque ele já está, ele tá rodando, ele não pode ignorar tudo aquilo que ele já fez. Então ele vai encerrar tudo aquilo para daí sim começar a levar em consideração o que você já salvou, certo? Então muito cuidado. Todo parâmetro que você for salvar ou modificar, faça com o robô zerado. O que é zerado? Não pode ter nenhuma posição em aberta. E também parado. Depois que você salvou, você vai lá e liga o robô de novo, por exemplo. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, ó, pessoal. Quem ficou com alguma dúvida, deixa eu botar no site aqui. Se alguém ficou, pessoal, com alguma dúvida, né? Se alguém ficou com dúvida de algum parâmetro, como seria melhor utilizar tal parâmetro, para que ele serve, eu sugiro você ir testando na prática esses parâmetros, bota para rodar, visualiza as ordens, como o robô vai lançar essa ordem, como vai cancelar, como vai fazer. Então, pessoal, ferramenta. Quanto mais habilidade você tiver com essa ferramenta, mais propenso ao sucesso você vai estar, tá ok? Se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente você está empenhado em aprender, tá certo, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer, aqui na aba no nosso site, na aba atendimento, tem um formulário online onde você pode estar mandando para a gente a sua dúvida e também tem os nossos meios de contato aqui, você pode estar perguntando para a gente a sua dúvida, tá bom, pessoal? Então, a princípio era isso, galera. Obrigado por todos que acompanharam o tutorial aí até o final. Muito provavelmente, como eu falei, se você acompanhou até aqui, é porque você está empenhado em entender, em aprender, tá ok? Então, sucesso a todos e até mais. Muito obrigado.